Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Graças a Deus! Espero que todos estejam bem. Eu estou muito bem. E hoje nós vamos ouvir uma historinha muito legal. Eu gosto muito dessa história. É sobre o profeta Daniel. Ele era também um profeta, assim como aqueles que a gente já ouviu falar. Isaías, Jeremias, Ezequiel. E o que é que um profeta falava? O que é que ele anunciava? Ele anunciava a mensagem de Deus para o povo. E que povo era esse? Era o povo de Israel. Era um povo muito rebelde. Um povo que era para ser um povo de Deus. Mas o povo desobedecia a Deus. Não queria fazer a vontade dele. Mas existia certos jovens, e esse Daniel também, que ele era de Israel, e Deus tinha advertido as pessoas: olha, me obedeçam, senão vou permitir que o povo babilônico, um povo muito forte, guerreie contra vocês e tomem vocês como escravos e levem para morar lá na Babilônia, um local muito longe daqui. Então o povo não obedeceu, e dentre eles ali estava Daniel. Daniel era um rapaz, ele tinha apenas 16 anos, ele obedecia a Deus, apesar do povo de Israel. Mas, mesmo assim, mesmo obedecendo a Deus, ele foi levado, junto com muitos outros, e ele foi de Jerusalém até a Babilônia, um local bem distante. Os babilônios, eles cercaram a cidade, e aí venceram o povo de Israel. Levaram os objetos também do templo, objetos valiosos, que era do local onde Deus estava, onde Deus habitava, onde Deus estava ali em relacionamento com o povo de Israel. E junto com Daniel, várias outras pessoas importantes lá de Jerusalém, da cidade, foram levados também. O povo mais pobre, algumas pessoas ficaram em Jerusalém, mas o povo importante, os nobres, os que estavam ali junto do rei, foram até lá, foram levados para Jerusalém, ou para a Babilônia. E olha aí, eles foram levados de Jerusalém até a Babilônia. Olha só, uma imagem mostrando um pouco sobre lá o Império Babilônico. Certo dia, o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ordenou ao seu servo Aspenaz para fazer uma seleção entre os prisioneiros, dentre muitos povos, os jovens, homens da realeza, de famílias importantes. Eles tinham de ser fortes, saudáveis, bonitos, inteligentes. E nessa seleção entrou Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Eram todos jovens. E os quatro foram dados nomes babilônicos a eles. Daniel se chamou Beltesazar, Ananias se chamou Sadraque, Misael se chamou Mesaque e Azarias se chamou Abednego. E esses 4 homens judeus, eles foram treinados por 3 anos na linguagem, na literatura babilônica, e para eles seriam dado vinho, comidas lá da cozinha da Babilônia, mas não eram comidas que Deus se agradava que o povo comesse. Então Daniel perguntou ao chefe lá, ao servo Aspenaz. Ele pediu permissão para não comer esses alimentos que Deus não aceitava que eles comessem. Mas Aspenaz ficou muito temeroso, porque se eles não tivessem fortes, se eles não se alimentassem bem, o rei poderia
fazer com que ele fosse decapitado. Isso mesmo. Então, mas Daniel, mesmo assim, insistiu. Olha só, as penais. Testa a gente aí. Em 10 dias a gente só vai comer água e vegetais. Isso mesmo, só água e vegetais. Como alguém pode ficar alimentado com água e vegetais? Alface, chuchu. Quem é que fica forte com isso? Mas Daniel queria que ele e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, fossem alimentados assim, para não comer das comidas que Deus não permitia, vinho, comidas gordurosas, porco. Então, por 10 dias, foi permitido a Daniel e aos seus amigos que eles comessem somente água e vegetais. E aí, eles comeram e eles ficaram bem mais saudáveis, mais bem nutridos que o restante dos jovens que estavam comendo as coisas que eram dadas a eles. Os vinhos, as comidas gordurosas. E então, ele foi permitido, eles tiveram permissão para continuar comendo os vegetais e tomando da água. Então, Deus deu a esses 4 jovens uma aptidão, uma vontade e um entendimento da sabedoria da Babilônia. Eles foram treinados e eles foram apresentados ao rei Nabucodonosor. E o rei se impressionou muito com Daniel, com Ananias, com Misael e Azarias, porque eles eram muito mais sábios do que os outros jovens que estavam ali. Então, os 4, eles foram agora admitidos. Eles tiveram agora cargos. Eles estiveram mais perto da lei do rei. Eles eram sábios. O rei consultava eles. E eles conseguiram ser aprovados pelo rei Nabucodonosor, a pessoa mais importante do Império Babilônico. Então, nós vemos aí uma história em que Deus abençoou estes homens, estes jovens, e Ele nos abençoa também, se entendermos, se a gente entender que só Deus pode nos dar força. E por meio de Jesus Cristo, crianças, que vocês podem ser salvos e ter a força. Não precisa ser força física, mas o entendimento de que Deus é bom e a gente é pecador. A gente precisa da força de Deus para viver. A gente precisa entender que só Jesus Cristo salva a gente da condenação do pecado. E esta história é um exemplo de que Deus, Ele nos dá força, Ele é poderoso para abençoar aqueles que temem, que entendem que Deus é bom. Ok? Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.